A gente queria muito essa vitória, né? Enfrentamos uma equipe muito forte, certamente vai brigar na parte de cima, já há 2 anos consecutivos que fica em 5º lugar. Bate na trave para subir, tem uma comissão técnica já experiente. O Moza é um treinador que vem mostrando já trabalhos bem consistentes. E jogadores experientes conhecem também bem a de 2ª divisão, sabem que esses jogos são definidos em detalhes. Alguns jogadores que eu já trabalhei, outros que, numa oportunidade ou outra, já gostaria de ter trabalhado. Então, assim, estudamos bem o adversário, sabemos que a gente precisava fazer uma partida com boa estratégia e se doando ao máximo, né? Então, a vibração de todos nós é pela doação, por perseverar, ser resiliente, que eu acho que são as palavras que marcam o nosso grupo. Boa noite, Zé. Ryan Léo do Mercado Futebol, parabéns pela vitória. Zé, o Vasco no primeiro tempo apresentou um volume de jogo muito grande pelo lado direito do campo, sempre tentando progredir por ali, aglomerando muitos jogadores para aquele setor, e sempre buscando progredir por lá. Ao seu ver, o que faltou para o Vasco ser efetivo no primeiro tempo dentro desse padrão? E, se me permitir, de que maneira você atribui a melhora do time no segundo tempo após as entradas do Palácio, do Figueiredo e do Juninho? Boa pergunta. A gente estudou bem, como eu falei para o seu colega, o adversário. Eles têm uma equipe que trabalha muitos cruzamentos. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda equipe com muitos cruzamentos na área. Esperava a entrada do Dalberto pelo lado direito e entendia que o Edmar era importante nessa leitura das bolas longas, né? E ele foi muito bem, ao meu ver, fez uma partida impecável. A ideia do Getúlio foi para que a gente pudesse fortalecer a nossa bola aérea, né, defensiva, e ter uma sobrecarga junto com o Raniel, com o posse de bola, ele se projetar nas costas do Diego Renan, que é um lateral com um tempo de bola muito bom, mas um pouco mais baixo, e a gente poder levar vantagem por ali. Eu acho que o Getúlio começou bem a partida, a partir de 1 ou 2 erros, perdeu um pouquinho a concentração, tentou fazer o jogo, a marcação, de uma forma um pouco ansiosa, tentando, logicamente, fazer as boas jogadas. E depois desse momento que a gente perdeu um pouquinho o controle do primeiro tempo, até os 20, 25 minutos, acho que o jogo estava estudado, mas dentro da estratégia que nós esperávamos, né? Os 2 meias deles projetando muito o jogo pelas costas dos nossos laterais, a gente conseguindo anular isso. Mas é uma equipe difícil de ser batida, né? Uma equipe, como eu falei, com bons jogadores, bem trabalhada. E a gente sabia que ia ser um jogo complicado e que a gente está muito concentrado. O que eu pedi no intervalo foi para que a gente não entrasse nas críticas que aconteceram ao final do jogo, né? Deixassem isso comigo e que a gente pudesse entrar na estratégia que a gente tinha procurado, porque trabalhamos também as substituições para crescer caso precisássemos. Precisamos, o Juninho volta de uma contusão, entra bem. O Palácio, como todo mundo sabe, está se recondicionando, e cada vez um pouquinho melhor. O Figueiredo, todos nós conhecemos, mas eu queria guardar ele para o segundo tempo, porque é um jogador muito potente, é um jogador que pode fazer o lado do campo perfeitamente, também pode jogar apoiando o Raniel, ajuda na bola parada. Então, um jogo pensado, como todos os jogos são, dentro de uma estratégia, tem horas que dá certo, tem horas que não dá tão certo, mas eu fiquei feliz pelo empenho, como eu falei, é uma equipe que perseverou, e mais do que nunca, foi resiliente e se concentrou exclusivamente no que tinha que fazer na partida. Zé Tébaro, do Grupo Globo aqui. Como você já falou, as substituições no segundo tempo melhoraram muito a equipe. E aí eu queria que você falasse em particular do Palácios. Você já falou até um pouquinho, mas, enfim, se você puder desenvolver mais sobre a atuação do Palácio, o que você achou da atuação do Palácio hoje, como é que ele está fisicamente, se você puder explicar para a gente um pouquinho, e o quanto que ele pode ser importante para o Vasco no decorrer da Série B. É um processo, né, de recondicionamento dele. Ele jogou pouco no ano passado, chegou um pouco acima do peso. O departamento, todos os funcionários do departamento lá do Centro de Treinamento Moacir Barbosa trabalham exclusivamente para os jogadores, deixaram em condições melhores. É isso que a gente está fazendo, está tendo cuidado para que ele não sofra nenhuma lesão muscular, porque quando o atleta vem de sobrepeso e muito tempo inativo é normal. Hoje eu pretendia até colocá-lo um pouquinho antes, mas eu senti o Nenê bem na partida. Trabalhamos essa semana, inclusive os dois jogando lado a lado, mas entendimos que a entrada do Juninho poderia dar mais corpo no meio de campo
E quando o Andrei tomou o cartão amarelo, eu não queria ficar com os 2 volantes com cartões amarelos, o Yuri já tinha tomado, decidi fazer a troca primeiro do Júnior e depois fazer a substituição em cima do Nenê. Um jogador que tem, como diz futebol italiano, ao qual eu assisto bastante, é um jogador que tem uma fantasia, ou seja, um toque diferente, pode, num toque, limpar a jogada, pode achar um companheiro bem, além de ser muito forte no 1 contra 1, por algumas vezes dentro da partida, nos duelos 1 contra 1 ele ganhou porque é muito forte realmente, está crescendo, mas tirar a pressão dele, porque a gente sabe que é um jogador que foi adquirido pelo Vasco, um contrato de 3 anos, já falamos sobre isso, a importância de ter um jogador assim pensando no futuro do Vasco, e não só numa temporada, e a gente quer que ele faça a transição, o condicionamento dele, e o entrosamento dele com os companheiros, com o grupo, de forma bem natural. Acho que hoje foi mais um passo nesse sentido. Dá licença. Comecei a passar mal aqui. Ai. Zé, boa noite. Igor Dorileu, repórter da Band. Igor Dorileu, da Band. Queria te perguntar, você já falou sobre as críticas, principalmente ali na saída para o intervalo. Queria saber de você o quanto essa vitória dá de tranquilidade aí para a sequência do trabalho, início de Série B ainda, mas que o Vasco já vinha sofrendo com alguma pressão. O quanto essa vitória aí dá de tranquilidade para as próximas rodadas. Obrigado. A gente, quando perde ou quando não ganha, a gente não é o pior, e quando a gente vence, não é o melhor. Acho que o que marca uma Série B, da qual eu nunca tinha disputado, estou começando a ter essa experiência, muitos dos nossos atletas também, muitos meninos, estão aprendendo dentro do processo. Agora a gente não pode querer subir na 3ª, na 4ª rodada, né? Altos e baixos vão acontecer, a gente está trabalhando muito, o que me dá tranquilidade e certeza que a gente tem controle daquilo que está fazendo é o dia a dia. Como eu já falei, o dia que eu perceber que isso está fora de controle, ninguém precisa falar em nenhum momento o que fazer. Eu vou detectar isso. A pressão a gente entende, é um clube imenso, gigante, qual a minha relação é muito mais do que profissional, e que eu, mais do que ninguém, quero, ao final da 38ª rodada, estar entre os 4. Mas isso é construção, não adianta. O fato da gente estar invicto até agora também não quer dizer nada, tanto que não estamos dentro do G4, se acabasse hoje a competição, mas o mais importante é estar próximo, né? Dentro ali de uma perspectiva para que a gente possa chegar na final da competição, poder brigar pela classificação, né? Então, são jogos assim, que vão dando um pouquinho mais de confiança para a equipe. Certamente os nossos meninos evoluíram muito na questão emocional nesse jogo, porque tiveram que se controlar, foi o pedido que nós fizemos durante toda a semana. E daqueles jogos que nós tivemos até agora, foram aqueles que eles ficaram dentro de uma estratégia o tempo todo. No final do primeiro tempo, quando a gente tentou sair, a gente acabou tendo os 4 contra 2, 4 contra 3 que o CSA queria, chamar a nossa equipe para o campo deles e criar um espaço entre nossa defesa e ataque. Aconteceu. E o que eu falei para eles, não adianta entrar nessa ansiedade da torcida, vamos manter o que a gente trabalhou. E a gente volta mais compactado, não demos esses espaços que demos no segundo tempo. Sabia que o Marcelo Carné, os zagueiros, o primeiro volante, o Giovani, eles tinham qualidade para sair, quebrar a nossa linha, e não adiantava marcar de qualquer maneira, senão a superioridade numérica que eles criavam lá na zona de construção ia desembocar lá na nossa zona, na zona de finalização deles. Acertamos isso, buscamos equilíbrio, como a gente sempre vem falando, e no momento bom, porque esses jogos difíceis vão ter momentos bons para o adversário e para a gente, e no nosso momento bom, acho que quando a gente já merecia fazer um gol, tivemos 2, 3 oportunidades, o Marcelo foi bem numa intervenção, tivemos uma bola chutada também do lado de fora da rede, naquele momento bom soubemos aproveitar a oportunidade que teve. Eu acho que a Série B tem muito essa característica, a gente tem visto isso nessas rodadas iniciais, mas como eu falei, tem nada só serve para a gente ganhar confiança, um pouquinho de tranquilidade nessa folga de amanhã, voltar na semana que vem, nos preparar para pegar um jogo dificílimo também, que é uma das equipes também postulantes ao título, que é o Bahia.
Ô Zé, até em cima disso que você falou sobre essa questão, né, de nem quando vence é o melhor, nem quando perde é o pior. Se a gente olhar os números ali, né, o Vasco com essa campanha que até agora é invicto, mas eu queria que você dissesse o quão incomoda vocês internamente essas longas rodadas, né, que vocês não conseguem chegar ao G4. Né? Se a gente pegar a Série B do ano passado, que não com vocês, mas agora também com essa temporada, assim, de mesmo vencendo, não conseguir entrar nessa zona. Olha, eu quero que a gente tire isso da nossa mochila, cara. Isso não é um peso que a gente tem que carregar. Eu sei que é difícil, para o torcedor, principalmente, entender isso. Mas não adianta a gente estar dentro da zona da classificação agora e no final a gente não está. Eu acho que o mais importante é a gente mostrar, cada rodada que passa, amadurecimento, crescimento, persistência, perseverança, porque os momentos bons eles acontecem, os momentos ruins também acontecem, e a gente está preparado para esses dois momentos ter equilíbrio, não tem outra maneira. Né? A gente vai estar vendo aí quanto é difícil, né? Hoje o Novo Horizontino, que veio de uma campanha de descenso no Campeonato Paulista, vence o Ituano, que vinha brigando lá em cima, dentro de casa, já está brigando ali também pela zona de classificação. A gente vê o Operário vencendo o Criciúma, que também fez um belo jogo dentro de Alagoas contra o próprio CSA. Então, é a realidade, a gente tem que entender isso e a gente está bem centrado. Entendemos as críticas, vai fazer parte, a gente sabe que vai fazer parte. O que eu falei para os atletas, deixem que a crítica aconteça em cima da gente, da comissão técnica, porque eles têm que se concentrar, porque se dependesse de críticas, talvez o Edmar fizesse um jogo ruim, mas ele, experiente do jeito que conseguiu entender isso, fez uma partida impecável. Além de tudo, tem um trabalho fantástico fora das quatro linhas, com o menino Riquelme, que é um jovem talento, e assim todo mundo, né? Nossa equipe é uma equipe jovem, né? Tem 3, 4 jogadores mais experientes, mas é uma equipe jovem. Hoje a gente pega a equipe do CSA, mesmo com as mudanças, são jogadores cascudos, jogadores que sabem jogar a divisão, sabem fazer o jogo, sabem o momento do jogo de acelerar. Isso aí a gente não vai conseguir da noite para o dia com alguns jogadores que estão recém-chegados ao profissional. Entendemos todas as críticas, aceitamos parte delas, até observamos aquilo que a gente pode tirar de proveito, mas a nossa convicção é que precisa valer, os atletas precisam estar cientes daquilo que a gente quer, eles entenderem, aprovarem, porque não basta a gente querer, eles têm que se sentir à vontade, e é assim que a gente está tocando o trabalho. Tomara que a gente consiga fazer mais uma semana boa, porque o que dá certeza de a gente fazer um jogo competitivo, que eu acho que é a cara do Vasco esse ano, tem que ser competitivo, operário, brigar por cada bola, cada espaço, é a semana. Então, tomara que a gente consiga fazer uma outra boa semana e a gente possa fazer um grande jogo contra o Bahia aqui na semana que vem. Zé Tébaro aqui de novo. O Vasco ele melhorou muito na bola aérea, principalmente defensiva da temporada do ano passado, da última temporada para cá. O torcedor até brinca que muitas bolas que não entraram durante essa temporada iriam entrar se fosse no time do ano passado. Quero saber aqui que você atribui essa melhora, fala-se muito do Anderson Conceição, que até o início da rodada era o principal rebatedor, né, de bolas da área na Série B. Imagino que continue sendo, porque ele rebateu várias ali hoje. Além do fato do Anderson Conceição ter chegado ao Vasco, a que você atribui essa melhora na bola aérea defensiva? Bom, assim como eu falei que as questões de ainda estar fora do G4, não sei quantas rodadas, não diz respeito efetivamente a gente, eu acho que as questões técnicas e táticas também a gente tem que saber diferenciar, né? Os personagens que passaram aqui ano passado, o Lisca, o Marcelo Cabo e o Fernando, são pessoas que eu tenho um respeito enorme, né? O que eu posso falar é desse ano. Trabalhamos muito a bola parada, aproveitamos a característica dos jogadores, estamos atentos às estratégias técnicas e táticas individuais, como foi a volta do Edmar hoje, porque sabia da força do adversário. Como a gente trabalha bastante, a gente espera sempre que o rendimento aconteça. O Anderson tem efetivamente um bom tempo de bola. O Quinteiro também, apesar de não ser tão alto quanto o Anderson, também tem um bom tempo de bola. Gabriel Dias, que atuou algum tempo na base também como zagueiro, como volante, sabe fazer também isso. Então, todo mundo... Hoje a gente estava com um plus, vamos dizer assim, nas bolas paradas com a entrada do Getúlio e o Raniel, que são jogadores que fazem o confronto direto, os outros são escudeiros, como se diz, bloqueadores. Mas eu acho que a gente estudar isso bem, cada adversário tem uma estratégia, a gente buscar isso, mas isso é treinável, cada vez mais, até porque
Melhoramos na bola parada, mas, por exemplo, na nossa estreia tomamos um gol de bola parada contra o Vila Nova. Então, mostra que a gente precisa estar o tempo todo crescendo, trabalhando, evoluindo. Já tínhamos ido bem no Campeonato Carioca nesse comportamento de jogo, mas isso não nos impede de tomar gols como tomamos, como foi no caso do Vila Nova. Agora, sempre continuar trabalhando, não tem outro jeito. Tomara que a gente consiga melhorar esse comportamento sempre, assim como os outros, para a gente fazer um bom jogo contra o Bahia, mais do que isso, melhorar o nosso rendimento, que pode dar para a gente uma sequência positiva.